Momento, cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras, e eu também tô aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança, e eu tô levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu tô procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E pra gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir, povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada, porque através da liderança que o povo vai ser unido em um momento só. Coisas que dependem da gente a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em um momento só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, aquela nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita e ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada e ela vai precisar do nosso apoio. E ela vai precisar do nosso apoio para colocarem em pauta as nossas ideias. Ela vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Se a gente quer um país decente para morar, um estado melhor para morar, um município melhor para morar, a gente tem que apoiar as nossas lideranças. E aí a gente tem que ir lá para frente da onde ela tá trabalhando e dizer para todo mundo que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade e que a gente tá apoiando aquela nossa liderança com tudo que ela precisa, entende? A gente não pode abandonar as nossas lideranças. Se a gente abandonar as nossas lideranças, a gente vai ganhar um país como o Brasil. Entende? E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, um povo que forma lideranças, um povo que apoia suas lideranças, um povo que reivindica suas coisas, um povo ativo, entende? Um povo politizado. Povo subversivo como o povo brasileiro ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos viver a nossa vida do jeito que a gente merece, de um povo politizado, de um povo que forma lideranças, de um povo que apoia suas lideranças, de um povo que reivindica suas coisas, e vamos formar um país soberano, livre para nós, do jeito que a gente merece ter, entende? Um lugar que proporcione possibilidade de da gente ser felizes e conseguir tudo que a gente precisa de bom para sobreviver, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa de armamento de guerra, munição e com possibilidade de andar com elas na rua. E armamento barato, que seja acessível para toda a nossa população. E se nenhuma empresa quiser fabricar para nós, a gente tem que formar empresas estatais que fabriquem para nós. Igual nos Estados Unidos, entende? A população tem direito de se defender, entende? Igual Estados Unidos, Afeganistão, Paquistão, Iraque, entende? Nesses países, os governos deixam a população se defender, tanto de ataques internos como ataques externos. Se vocês querem um país decente para morar, um estado melhor para morar, um município melhor para morar, vocês têm que ter armamento de guerra, entende? E com possibilidade de andar com elas na rua e munição e armamento barato, que toda a população pode ter acesso, entende? Que se vocês querem opinar, vocês precisam se defender. Povo que não consegue se defender, não consegue opinar, entende? Até no reino animal é assim. Aqueles animais que não conseguem se defender, eles não conseguem opinar em nada e os outros fazem o que eles querem com eles. Aí vai aparecer pessoas que vão te dizer que, isso aí é coisa da polícia, isso aí é coisa das Forças Armadas, tá? Ah, o Brasil tem
polícia e tem forças armadas e é desse jeito o país, entende? A Venezuela tem polícia e tem forças armadas e é daquele jeito. A Coreia do Norte tem polícia e tem forças armadas e é daquele jeito, entende? O Haiti tem polícias e forças armadas e é daquele jeito, entende? Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa votar em todos os comandantes de todas as polícias e por isso que eu venho dizendo que a gente precisa votar em todos os generais, brigadeiros e almirantes das nossas Forças Armadas, entende? Porque as Forças Armadas e as polícias, eles trabalham para o sistema, independentemente de qual for ele, entende? Por isso que eu venho dizendo que vocês têm que votar nos seus, nas suas lideranças, entende? E para vocês ter voz ativa e opinar, vocês têm que se defender. Povo que não se defende vira escravo e não opina em nada, entende? Por isso, as armas, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que a população brasileira despreza o que essas pessoas têm para falar, porque a população brasileira, eles são subversivos, eles não aceitam liderança, por isso que o país é desse jeito e não vai melhorar porque o povo não quer que melhore. E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente, não vai ajudar essas pessoas com nada. Eles sabem que eles não vão ser presos e eles sabem que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança, entende? E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro não forma lideranças, entende? E no dia da eleição, o povo não fez nada para mudar a situação, eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos, naqueles que eles falavam que não prestavam, naqueles que eles falavam que tinham que ser morto, naqueles que eles falavam que tinham que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar nunca mais, é nesses que eles vão votar, vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito, entende? E depois eles voltam a reclamar daqueles caras que não prestam, entende? Esse é o ciclo do mal na política brasileira, por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa e apoiar o povo da Guiana Francesa a se levantar como um país soberano e ir embora do Brasil, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo pra pior, não vai melhorar porque o povo não quer que melhore. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver, só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Vamos embora, entende? E deixemos essa população levar a vida que eles escolheram, entende? E vamos levar a vida que a gente merece, entende? De um povo politizado, de um povo guerreiro, entende? E como que a gente faz para se unir o povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças, através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, através das festas a gente ganha dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já tava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França de lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? E o povo da Guiana Francesa merece ganhar liberdade e se reerguer como um país. E nós merecemos um país bom para nós morar, por isso que é bom nós nos unirmos a eles e ajudar eles a ganhar a liberdade, se reerguer como um país e nós conseguir um país bom para nós morar, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa de armamento de guerra, munição e com possibilidade de andar com elas na rua e armamento barato que toda a população possa conseguir ter acesso, entende? E essas ideias é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro. É atraso de vida. Porque não tem como a gente ajudar aquele que não quer ser ajudado, entende? E essas ideias fica muito boa lá dentro e transforma a Guiana Francesa num país bom, decente, se a gente pôr essas ideias que eu venho falando lá dentro. Essas minhas palestras, essas são as minhas propostas.